O debate serão 4 blocos no debate. O primeiro vão ser as considerações iniciais de cada candidato. No segundo, um candidato vai fazer a pergunta para o outro. No terceiro, vamos abrir para as perguntas dos sindicalizados. E no quarto e último, os candidatos vão fazer suas considerações finais. No bloco de perguntas dos sindicalizados, a gente lembra que apenas os sindicalizados poderão fazer perguntas. Os interessados devem escrever sua pergunta aqui no chat do Zoom, que eu estou acompanhando o chat e vou ficar olhando. O sindicalizado pode fazer a mesma pergunta para os 2 candidatos ou escolher apenas um candidato para que ele vai direcionar a pergunta dele. Então, quando o candidato for escrever no chat, for fazer a inscrição, ele tem que colocar o nome, porque algumas pessoas, embora apareçam outras, aparece o nome que tem no celular, um e-mail. Então, é bom que a pessoa coloque o nome, a matrícula no tribunal, para quem deseja fazer a pergunta, se é a mesma pergunta para os 2 candidatos ou se quer escolher apenas um candidato que vai responder. E se ele quiser apenas um candidato, ele tem que indicar quem é o candidato que ele quer que responda. E pronto. A partir de agora, já pode começar a fazer as perguntas. E sim, colocar a pergunta no chat, né? Além de botar o nome, a matrícula, para quem está fazendo a pergunta e a pergunta em si. Serão feitas até 3 perguntas para os 2 candidatos e 3 perguntas para cada um dos candidatos. Se houver mais de 3 perguntas para ambos ou para cada um dos candidatos, eu vou sortear as perguntas que serão feitas para a gente não extrapolar muito tempo. Vamos, então, começar com as considerações iniciais. Eu estou aqui também cronometrando o tempo. Nessa parte das considerações iniciais, cada candidato vai ter 3 minutos. Eu peço que todos os participantes desliguem o microfone para evitar barulho, né, na hora que a pessoa estiver falando. E eu vou sortear quem é que vai começar. Anderson Rosal. Deixa eu botar aqui o cronômetro. Pronto, Anderson. O senhor tem 3 minutos. Boa noite. O Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco cresce, né? E novos servidores ingressam na carreira do controle externo. E esse momento merece uma apresentação formal. Meu nome é Anderson Rosal, eu integro a Chapa 2, que quer transformar o Sindicontas em uma entidade de ação em defesa da instituição, dos filiados, pela garantia dos direitos e do serviço público. Procuramos uma unidade dentro da comunidade dos servidores do Tribunal de Contas. Inicialmente, tentamos uma chapa consolidada e única, com uma composição ampla, mas o projeto não se concretizou. Mas a disputa, neste momento, também é salutar. Proporciona o debate e enriquece o escrutínio. No entanto, esse amadurecimento da disputa constitui um grupo que compõe a Chapa 2, com integrante plural, né, de consistência, né, a presença feminina, renovação com o servidor do concurso, unimos GOACE, GOSSE, julgamento e administração, todo o controle externo. Né? Este é o nosso sindicato, esse é o Sindicontas que queremos. Participam desse projeto, em conjunto com os servidores do TCE, os integrantes da Chapa 2, Anderson Rosal, candidato a presidente, o secretário-geral Arnaldo Vanderlei Borba, a diretora social Ana Maria Alcântara, o diretor jurídico Sérgio Matias, este entrou no Tribunal de Contas em 2017, no concurso, uma excelente aquisição, uma renovação para as lideranças do Tribunal de Contas, do Sindicontas também, né? E o diretor de aposentadoria e pensionista, Márcio Santana, que juntos faremos o Sindicontas mais forte com um projeto de cidadania e controle externo, fortalecendo a qualidade do serviço público e das instituições. Bom, os nossos candidatos
eles têm uma formação bem plural, né? Eu sou analista de contas, analista de controle externo, né, da Engenharia, todo o Tribunal de Contas desde 92, né? Sou engenheiro civil e eletricista, mestre em engenharia civil. Fui dirigente do Clube de Engenharia do PE de Pernambuco, sendo associado à Mútua, que é a Caixa de Assistência dos Profissionais da Engenharia. E tem o secretário-geral Arnóbio, que dirigiu a GIMO, tem uma experiência grande aí na administração. Ana Maria, analista de gestão, desde 92, especialista em planejamento e gestão. O diretor jurídico, ele é administrador, né, graduando em Direito, e o diretor de aposentadoria e pensionista, Márcio Santana, tem uma formação grande, já dirigiu o sindicato. Cada candidato. Agora, com a palavra, o candidato Valdemir Bezerra. O senhor tem 3 minutos. Boa noite. Em nome da mediadora Gabriela, eu saúdo todas as mulheres que estiverem presentes aí, escutando. Um forte abraço a todos. Em nome do nosso amigo Anderson Rosal aí, eu também saúdo todos os homens presentes aí nesse bate-papo, nesse debate. Meu nome é Valdemir Bezerra, sou do tribunal desde 1992, né? Entrei, ainda éramos a FTC, Associação dos Funcionários do Tribunal de Contas. Passei em vários setores já, inclusive com uma forte presença no interior, Petrolina, Salgueiro. Já passei em Garanhuns, Palmares, Surubim. Quer dizer, já tive muito minha área principal é campo. Já estive no sindicato. Em 2000, né, fui eleito presidente da associação. Logo depois, com a ajuda da nossa inesquecível Joana, a quem eu quero fazer um tributo aqui, Joana Dark, foi a presidente que consolidou, que uniu, apesar de, como ela mesma dizia, ter o pavio curto, mas era uma pessoa da união, que trazia, que não distinguia nenhum sentimento. Eu acho que o sindicato se fez forte naquele momento, muito porque Joana estava presente e não tinha distinção de nada, em nenhum sentido. Então fica meu tributo de homenagem à nossa amiga Joana, que não pode ser esquecida nunca na nossa entidade. A nossa chapa, Unidos Somos Mais Fortes, é a chapa 1. É a chapa que vem trabalhar, o nome já diz tudo, que temos que trabalhar a união da categoria. Se não trabalhar a união, fica difícil nós andarmos. Sabemos o quanto o sindicato tem tido dificuldades para avançar nos seus projetos. Então, por isso que eu aceitei o desafio, que não é brincadeira, é um desafio muito sério, onde temos que estar com muita dedicação, com muita sabiência, com muita tranquilidade. Desafios esses que não são só internamente. Engana-se que achar que nossos problemas estão internos. Na verdade, nós temos muitos problemas externos que devemos combater. E aí é isso que nós temos que ter essa visão. Estamos aí com a reforma administrativa colocada em pauta, temos uma reforma previdenciária que não acabou, sabemos disso. Então, tem muitas lutas que temos que traçar. No desenvolver do debate, eu irei falando das nossas propostas, até porque serei provocado, provavelmente serei provocado. Estão compondo comigo a chapa outros colegas, Alexandre Pimentel, que também trabalhou muito na inspetoria regional, analista de controle externo, na área de contas de controle externo. Temos o nosso amigo Éder, que está lá em Petrolina, também. Candidato, desculpe interromper, mas chegaram nos 3 minutos. Tudo ok. Então, deixa eu só dizer o nome dos candidatos, dos componentes da chapa. Éder, José Carlos e nosso amigo Alberto Francisco, que é aposentado. Obrigado. Obrigada. Então, agora a gente vai para o bloco de perguntas entre os candidatos. A gente lembra que as inscrições para fazer perguntas estão abertas. A pessoa interessada pode escrever no chat a pergunta, o seu nome, a sua matrícula e escrever a pergunta. Se quer fazer a pergunta para os 2 candidatos
ou para apenas um? E se for para apenas um, para qual candidato deseja perguntar? Desse bloco agora, cada candidato fará 2 perguntas para o outro. O tempo será de 30 segundos para fazer a pergunta, 2 minutos para a resposta, 2 minutos de réplica e 2 minutos de tréplica. Eu vou sortear quem vai começar perguntando. Anderson Rosal. Então, no caso, Anderson vai começar perguntando para Valdemir. Deixa eu zerar o cronômetro. O senhor tem 30 segundos para fazer a pergunta. Pode começar. Está com o áudio desligado. Sim. Começa Tentamos tá? Ok. Pode ir. Tentamos a composição, uma chapa única até o último momento. Para você, Valdir, qual o motivo que impossibilitou a unidade? Anderson, desculpe, Valdemir, eu faço as 2 perguntas ou é alternada? Não, primeiro só uma pergunta, aí ele responde e depois a gente faz a outra. Desculpe, Valdemir, obrigado pela atenção. O senhor tem 2 minutos. Anderson, você é prova viva de que tentamos até o último segundo a união. Convidamos, infelizmente, você sabe melhor do que eu, participou do processo, a intransigência que você colocou para que você, inclusive você sabe muito bem que você, inicialmente, eu entrei no processo depois, mas você era candidato a presidente junto com o Alexandre. E você colocou a intransigência de que tinha que ser Arnóbio, o secretário-geral. E você não conseguiu tirar essa diferença. Infelizmente, depois que eu saí candidato, lhe chamei para a gente compor, e você, infelizmente, também disse que não poderia compor da forma com o grupo. Não sei se respondi sua pergunta, mas fique à vontade. Cada candidato. Anderson, o senhor tem agora 2 minutos para responder. Assim, é verdade. Tentamos o tempo todo a unidade, né? Eu participava de um grupo de discussão, inclusive Alexandre, o atual presidente também foi chamado para isso aí. Era uma discussão ampla. E o empecilho que aconteceu naquele momento foram 2. O primeiro era que eu disse o seguinte, que Alexandre trabalhava em Garanhuns, tinha situações adversas, eu sugeri que eu poderia não ficar à disposição do sindicato, ficar no Tribunal de Contas, já que eu já trabalho hoje, afastado do Tribunal de Contas, trabalho remoto. E o segundo momento, de 5 nomes, eu sugeri que o secretário-geral fosse Arnóbio, fosse consultado. E o grupo criou um empecilho naquele momento que não possibilitou uma conclusão das negociações, não é bem negociação, da composição, né? Se naquele momento a gente teve dificuldade, né, de compor uma chapa ampla, com todo mundo, né, várias pessoas, a gente conseguiu isso, né? Conseguiu isso trazendo pessoas. E aí teve, sim, pessoas o grupo se alastrou, ficou bem mais largo, né, bem maior, e a gente conseguiu essa chapa, e de todo jeito a disputa sempre é salutar, sempre é favorável ao debate, ao desenvolvimento da democracia, e é isso que a gente espera, né? Que o sindicato cresça e tenha sua gestão bem participativa. Obrigada, candidato. Valdemir, o senhor agora tem 2 minutos para a tréplica. Pronto, então, na verdade, você fez uma pergunta que você já sabia da resposta, né? Que, assim, você foi oferecido a cabeça da chapa, ser presidente, e aí você queria que fosse o secretário-geral e o presidente do sindicato fosse indicado por você. Então, assim, não queria conciliação, na verdade, né? Então, fica bem claro isso. Mas, assim, o que importa mais, já, como você mesmo disse, o momento é um momento de democracia, é o momento de a gente expressar os nossos anseios pelo sindicato, e eu estou aqui para isso, para mostrar o que é que nós precisamos fazer. Já comecei falando de uma das vertentes que vamos atuar, que é a questão externa, que aí nós vemos agora há pouco passar no Congresso Nacional a reforma previdenciária, que aumenta para 65 anos a idade de aposentadoria.
E isso aí a gente está em aberto ainda, a qualquer momento isso pode acontecer no Estado. Então, esse é o debate que tem que existir de verdade. Não é esse negócio de estar conversando aqui, dizendo que quem conversou no pé do ouvido ali. Acho que o debate é das propostas para o sindicato. Então, é esse que eu estou disposto a fazer. O debate com minha disposição, com minha garra e com minha vontade. E com muita sabedoria de tratar. Porque temos que ter muita sabedoria na vinculação com os outros sindicatos, na aproximação com as outras entidades, na Federação Nacional. É esse papel que temos que fazer. Agora mesmo, aí, estamos sendo sufocados porque o reajuste do imposto de renda não é feito. Há mais de 100% a defasagem. E ninguém fala nada, ninguém se movimenta. Vamos nos reunir, vamos nos movimentar. Esse é o nosso trabalho. Não é ficar conversando, não é bater papo, é trabalhar. E o compromisso nosso assumido é estar à frente do sindicato com toda a garra e com toda a disposição. Todo mundo sabe disso, que assim, eu vou para cima, mas vou com responsabilidade, vou com compromisso e vou falar das propostas, de outras propostas mais à frente. Eu acho que, primeiramente, estou dando esse salto assim, de tonalidade em relação a nossos objetivos lá fora das portas do tribunal, que é a área mais difícil, porque nós temos que nos reunir com outros setores para poder pressionar e avançar nos nossos projetos. Então, assim... Acabou, candidato. Obrigado. Obrigado. Alô, galera. Oi, Jorge. Anderson, o senhor pode fazer a sua segunda pergunta. O senhor tem 30 segundos. Não é alternado, não. Fica direto, né? Isso. Oi? Bom, a segunda pergunta é: e aí se questionou, Valdemir, se o candidato a presidente da Chapa 2 estaria presente no Sindicom, né? E como pretende os integrantes da Chapa 1, se forem eleitos, né, comparecer ao Sindicom, né? Os integrantes hoje estão bem ecléticos, né? Tem bem variedade de gente aí. Teve uma experiência de gestões anteriores que não se pareceram tão presentes. E aí, como é que vocês pretendem organizar a diretoria, se caso for eleito, né, para esse mandato de 2 anos? Eu tenho 2 minutos. Posso falar, Gabriela? Pode. Obrigado. Anderson, quem participa do grupo, inclusive até foi bombardeado de mensagens naquele grupo do WhatsApp do sindicato, até alguns colegas, eu peço desculpas aos colegas que foram bombardeados, muitas vezes até com mensagens que não acrescentavam em nada, né? Mas é um processo democrático, é assim mesmo, infelizmente temos que aturar algumas situações. Mas eu deixei claro lá que ficará à disposição do sindicato, nós pediríamos ao tribunal que fique disponível para o sindicato Valdemir Bezerra, que é o candidato a presidente, que será presidente, caso eleito, e nosso amigo Alexandre Pimentel, que será o secretário-geral. Os dois ficarão à disposição do sindicato, no expediente do sindicato. Essa será, na verdade, já foi sua pergunta, já tem sido respondida lá no Zap, que certamente você participa do grupo. Mas está respondido aí. Então, se Deus quiser, em janeiro, se tudo der certo para a nossa chapa ganhar a eleição, estaremos lá, não só presente no sindicato, mas também presente dentro do tribunal. E agora, claro, o desafio é grande, viu, Gabriela? Você que é assessora de imprensa do sindicato, sabe que a comunicação é uma coisa muito importante. Nesse mundo de informática, nesse mundo de Zap, de várias ferramentas, nós temos que inovar muito. E nós sabemos que o processo sindical, nesse momento, está um pouco em baixa, e vamos precisar de muita energia, muita disposição, muita criatividade para poder fazer esse contato e ganhar a confiança do filiado, porque, na verdade, o que está faltando é isso. O filiado do sindicato não tem confiança. Como o próprio Anderson falou, infelizmente, teve algumas pessoas que passaram na diretoria e foram fazer outras coisas, menos sindicato, né? E aí não adianta dizer nomes, porque não vai resolver problema nenhum do sindicato. Como nós queremos unidade, nós temos que dar as mãos nesse momento para crescer. Agora, para crescer com responsabilidade e com objetivo. E tem que ter estratégia para lutar. Não adianta dizer, eu defendo tal proposta, se você não tiver estratégia, não tiver como conciliar com os colegas, conversando, paciência, para poder estar atuando. Então, esse é o nosso propósito. Atuar com determinação. Obrigado, Gabriela. Desculpa estar chorando o tempo, viu? Tranquilo. Anderson, o senhor tem 2 minutos. Bem, é de praxe, né? O candidato a presidente, que encabeça a chapa, ele apresentar, né, a chapa e entregar o requerimento à comissão eleitoral, né?
Eu estive presente no sindicato e no Tribunal de Contas durante esse período todo, esse tanto todo, né? Eu fui o autor do requerimento, a gente esteve presente em várias reuniões online aqui, foi fácil apresentar. A presença online também faz parte desse momento singular da humanidade, né? Então, na verdade, a gente sempre esteve presente, né? O fruto é isso, que eu comecei essa discussão provocada por um outro grupo bem maior aí, lá atrás, há uns 3, 4 meses atrás. Esse é o compromisso que a gente está lá, conversar com os colegas, conversar com os servidores do Tribunal de Contas, conversar com os filiados, conversar com o conselho, né? Conversar com todo o pessoal lá. Então, esse é o papel que eu faço hoje, fiz antes, no passado, e farei com certeza no futuro, quando ganhar essa eleição. Eu apresentei, sim, o requerimento, fui pessoalmente assinado e participei diretamente assinando esse requerimento da chapa, porque eu confio nessa chapa vencedora e confio no compromisso que esses 5 integrantes têm em levar esse sindicato para um sindicato forte, né? Um sindicato que queremos. Obrigada. Valdemir, você tem 2 minutos para a réplica. Para a tréplica. É verdade, Anderson. Ainda bem que a gente sabe da pluralidade, né? Então, por confiar na nossa chapa, foi que nós fizemos, nós dividimos as tarefas. E como nós sabemos, quem está lá em Petrolina tem dificuldade de vir para o Recife. Então, não precisava eu sair de Surubim para entregar um requerimento no Recife, já que tinha quem pudesse cumprir esse papel. Agora, claro, quando estiver no sindicato, aí sim, estaria à disposição do sindicato, como sempre estive, né? Nas outras vezes, quando fui presidente do sindicato, né? Quem é que não lembra da minha presença constante? Quem é que não ia na diretoria do sindicato, me encontrava lá? Não adianta, e lembro mais, quando eu fui candidato a presidente a primeira vez da entidade, que era a Associação dos Auditores, Associação AFTC, Associação dos Funcionários do Tribunal de Contas, eu estava em Surubim, teve a mesma dificuldade de fazer a campanha que o senhor tem agora. Mas, quando fui direto para a presidência, pedi a minha disposição para o sindicato, para a associação, e fui direto trabalhar. Fiquei, e até hoje estou defendendo a categoria. Agora, então, esse mantra está desvendado, né? Que eu estarei em janeiro, se nós ganharmos a eleição, eu e Alexandre Pimentel estaremos à disposição do sindicato. E vamos seguir forte, trabalhando, lutando e conversando, como sempre fizemos. Aí, por quê? Porque unidos somos mais fortes, né? Gabriela, estourei o tempo? Não, tá ótimo. Eita, que sorte, hein? Obrigada. Eu lembro para os participantes que entraram agora que é possível fazer pergunta pelo chat aqui do Zoom. Basta mandar o seu nome, a sua matrícula e se quer fazer a pergunta para os 2 candidatos ou para apenas um. Se for para apenas um, indicar qual é o candidato que você quer que responda a sua pergunta e, claro, escrever a pergunta. Agora vamos para a parte em que Valdemir faz a pergunta para Anderson. Você tem 30 segundos para fazer a primeira pergunta. Ok, Anderson. Gabriela, obrigado, viu? Antes, meu amigo, eu estou lhe devolvendo agora a pergunta que você me fez. Que eu não vi, você até tinha dito em reuniões anteriores, que até lá no grupo do Zap falaram que era fake news, mas você tinha dito que não iria ficar à disposição do sindicato sendo presidente. Aí eu lhe pergunto, quem serão as pessoas que ficarão à disposição do sindicato caso a Chapa 2 ganhe a eleição? Candidato Anderson, o senhor tem 2 minutos. Liga o microfone. Os candidatos ficaram à disposição, Anderson e Arnóbio, o candidato a presidente e o secretário-geral. Mas, além do mais, a gente tem aqui toda a diretoria unida. Eu sempre fui favorável ao trabalho de inspetoria, fui de inspetoria, né? E quando eu estive presidente do sindicato e quando foi diretor financeiro, eu estava na inspetoria de Bezerros, né? Sofremos várias ações, por exemplo, processo administrativo para querer tirar a GL, vencemos esse processo. Então, as inspetorias, até hoje, eu defendo, inclusive, hoje, o trabalho remoto para as inspetorias, né? Foi signatário de abaixo-assinado, né? E toda a nossa diretoria hoje tem disponibilidade e disposição de estar ao sindicato, né? De constituir toda a parte administrativa, a parte política e a parte de gestão do sindicato. Com a minha experiência, né? De dirigente de entidades nacionais,
serei o porta-voz dos servidores do Tribunal de Contas em grandes lutas. Arnóbio tem uma experiência que passou comprovada na GIMO. Ana, mediadora dos analistas de gestão. Márcio tem um trabalho intenso aí na formação de políticas por aposentado, né? Fez parte do grupo que levantou a questão dos aposentados, né, no Tribunal de Contas, do grupo de preparação para a aposentadoria. Então, esse papel nosso, ele é consolidado, inclusive, com a nossa proposta, nossa plataforma de programa, né? É um programa bem denso, né? Tem muito que se fazer no Tribunal de Contas, no Cine Contas, né? E no Tribunal de Contas, e a gente não poderia abrir mão em momento algum, mesmo lá atrás, naquele momento, né? Quando eu disse que há essa possibilidade para termos 3 candidatos à disposição. Eu já trabalho remoto, podia fazer meu trabalho no Tribunal de Contas a qualquer momento, inclusive sem precisar da catraca, né, do Tribunal de Contas, que nos prende. Arnóbio seria ficar à disposição, e o terceiro, né, naquela época, seria Alexandre Pimentel, o atual presidente, ficaria à disposição, porque ele sempre teve dificuldade por trabalhar em Garanhuns. O tempo do senhor encerrou. Ok, então essa é a nossa proposta, garantir a presença de todo filiado, todo diretor na presença do sindicato. Pronto. 2 minutos, Valdemir. Bem, para ficar bem claro e transparente, caso a Chapa 2 ganhe a eleição, Anderson Rosal e Arnóbio ficarão à disposição do sindicato. Foi isso que eu entendi antes. Muito obrigado, você respondeu o meu questionamento. Mas eu vou aproveitar para dizer que foi importante essa pergunta, até porque assim, um colega nosso foi criticado por fazer fake news, e na verdade não era verdade o que você tinha falado antes, que não ficaria à disposição. Mas eu estou sentindo falta, Gabriela, você ser mediadora, de falarmos de propostas, na verdade, sabe? Porque eu estou fazendo essas perguntas, todo mundo com 10 dedos em cada mão, com muito cuidado, e a gente não está falando de propostas. Eu vou aproveitar esse tempinho para falar um pouquinho, sabe? Eu falei da questão da PEC que está lá em cima, que fala da reforma administrativa. Todo mundo acha que só pega só os futuros, mas pega também o presente. Inclusive, nós temos que definir o que é carreira típica de Estado. E aí já é uma briga antiga nossa para definir isso. Então, a gente tem que falar sobre isso, é uma coisa importantíssima, que tem que fazer parte da nossa discussão. Então, a gente tem que olhar o futuro, não dá para ficar olhando o umbigo aqui, não. Temos que olhar o futuro. A questão previdenciária, nós sabemos que o Estado não fez nada, só fez aumentar a alíquota, mas em qualquer momento ele pode mexer e querer dificultar a vida do servidor público. Então, temos que estar muito atento e nós organizarmos junto com as demais categorias. A questão do imposto de renda, nós sabemos que tem uma frente aí defendendo a imposto sobre grandes fortunas. E aí é o momento de nós entrarmos junto com o Sindifisco, com os sindicatos da área fiscal nacional, para combatermos isso e trazer o reajuste do imposto de renda. Imagina se ele tivesse hoje atualizado em 100%, nós teríamos pelo menos próximo de R$1.000 em nossas contas a mais. Então isso daria para pagar já o plano de saúde de algumas pessoas que têm dificuldade. Obrigado, Gabriela. Obrigada. Candidato Anderson, o senhor tem mais 2 minutos. Bem, tivemos presente no sindicato o tempo todo, né, o momento todo, né, fortalecendo a questão, a pergunta que foi realizada e o debate que houve lá no grupo, né, e naquele momento o interlocutor que fez a questão, se foi fake news ou não, não cabe julgar, certamente ele não esteve presente às reuniões que antecederam a discussão da formação da chapa, né. Eu posso dizer certamente porque eu estava e eu sei que ele não estava, né? Então, notícias correm como se fosse ao vento, né? Sem testemunha, sem data, né? sem referência e sem comprovação da autoria. Esse é o fomento que a gente quer desmanchar, né? Trazer para o sindicato um sindicato mais transparente, um sindicato mais unido, um sindicato que a gente consiga dialogar sem a necessidade de interpelar o outro colega, chamando ele pelo nome, não pelo presidente, pelo cargo, né? Chamando ele com cordialidade e estando presente lá no dia a dia do Tribunal de Contas, caminhando nos corredores, tomando cafezinho, né?
e participando dos eventos do Tribunal de Contas, não só como presidente do Sindicontas, mas como servidor, que é uma carreira longa, né? Já tenho 28 anos de Tribunal de Contas, pretendo ter aí mais 10 a 15 anos, e que a gente vai disputar essa luta com relação à previdência, à aposentadoria, né? E não só para a gente, mas para garantir o nosso futuro, mas os dos demais colegas que passam por várias fases e várias regras de aposentadoria. Então, esse sim é o nosso papel, né? De uma defesa da unidade, da avaliação da categoria, né? Da diretoria presente, de um conselho de representante ativo, das questões internas do Tribunal de Contas, das carreiras do Tribunal de Contas, e a gente tem uma valorização forte da categoria. O tempo encerrou, obrigada. Agora, Valdemir tem direito a fazer mais uma pergunta, 30 segundos. O microfone, Valdemir. Perdão, Gabriela, me desculpe. Sem aperreio. Estava tão empolgado aqui, olhando para os visores aqui, vendo os colegas aqui, que há muito tempo não vejo. Pronto. E esqueci. 30 Pode contar segundos. meus 30 segundos, por favor? Anderson, eu fiquei preocupado com a perda, com a prescrição de uma execução, de uma ação que já estava ganha, e aí foi prescrita em 2015, 2014. O que é que você me diz sobre isso, tendo em consideração quem era o presidente à época? 30 segundos, candidato Anderson. 30 segundos para responder? Oh, desculpa, 2 minutos. Ok, por favor. Eu não sou advogado, né? Sou jurista, né? E não vou aqui me alvorecer a debater ações judiciais, mas certamente, como cidadão, eu conheço bem algumas partes do processo judiciário, da justiça. Inicia com uma ação, isso foi lá da URV, na nossa época, a gente teve lá presente e defensor dessa causa ganha, líquida e certa, né? O próprio Tribunal de Contas fez um acordo e pagou em parcelado, mas quase de imediato, a um grande número de servidores, né? E a ação prosseguiu durante anos, né? E vencedora em todas as instâncias, Tribunal de Justiça, os recursos todos lá, mas para você executar, não basta ganhar, né? Tem que levar. A ação precisa ser executada. E não é mais como um código anterior, precisava ter uma nova ação de execução. Hoje, no código moderno, né? Com minhas limitações, que eu não sou nada, você precisa simplesmente passar essa etapa. A execução é mais uma etapa, que tem um prazo prescricional de 5 anos. 5 anos. Bom, naquele momento, a gente vai ver que na composição, tínhamos colegas hoje da sua chapa, o diretor jurídico, na época que foi eleito na 20ª, eu estou aqui na página do sindicato aberta, vocês têm a oportunidade de conhecer a página do sindicato, ver o histórico dele lá, na 23ª diretoria executiva, a gente teve um diretor jurídico aqui que hoje é o integrante da chapa 1. Tivemos vários outros aí integrantes daí das chapas que foram diretores jurídicos, né? Nenhum deles foram diretores jurídicos e hoje estão na minha chapa. Nenhum deles foram diretores jurídicos e estão integrantes na minha chapa. Se a gente pegar aí, é bom saber da atual gestão, do que seria quem são os responsáveis, quem são os prazos prescricionais. Eu não tenho esse dado aí. O tempo encerrou, candidato. Ok. Valdemir, você tem 2 minutos. Estou aberto aqui o microfone, né, Gabriela? Obrigado. Veja o seguinte, antes, você não tentou e não respondeu. Eu perguntei o que você achava de a perda de uma execução de uma ação, a prescrição. Isso causou um prejuízo para os colegas que estavam na ação de mais de R$1 milhão a valores atuais. Aí, assim, quer dizer, se o presidente não tem responsabilidade nenhuma sobre isso, é muito difícil, viu? Então assim, aí joga-se para o diretor jurídico, que muitas vezes não tem autonomia para resolver, para mandar para o contador fazer
que isso aí era o serviço do contador que era para ser feito, não foi feito. Então, é por isso e outras coisas que eu me coloco à disposição do sindicato, porque sei da minha competência e da minha disposição, apesar da minha simplicidade, mas sei que tenho muita garra, muita disposição, muito compromisso para trabalhar. Então, como estava falando, então, assim, você vai ter a réplica, você vai poder expor o que é você lutar tanto, se mobilizar tanto, entrar na justiça, pagar advogado, as pessoas ficarem com a expectativa e depois as pessoas nem saberem que perderam um direito por causa de alguém que não teve atenção devida. Então, fica dito, mais de R$1 milhão foram deixados passar para lá. Foram deixados os servidores que precisam, acho que eram 51 servidores que teriam direito. Então, imagina aí, faz a conta. O colega hoje reclamou no grupo, perguntando o que foi. Manda ele lá saber no sindicato. O sindicato já era para ter divulgado a responsabilidade de cada um. Então, isso nós não vamos deixar acontecer na nossa gestão. Obrigada, candidato. Anderson tem direito à réplica, 2 minutos. É um prejuízo, direito perdido de trabalhador, é um prejuízo que dificilmente a gente reverte. Há possibilidades, né? Não sou jurista, há possibilidade, mas é um prejuízo enorme, né? Aí a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, a inépcia de dirigentes sindicais, né? Mas, além do mais, a gente tem, sim, o compromisso, não só o presidente, é um grupo, né? No Estatuto do Sindicontas, não tem hierarquia. A gente esclarece ao filiado que a composição de 5 dirigentes, eles são um colegiado sem hierarquia. E aí, certamente, sim, temos todos eles, o presidente, secretário-geral, diretor social, jurídico, aposentado, e todas as mudanças estatutárias. Todos eles têm responsabilidade. O servidor também, que não procurou, né? Ele é parte interessada lá, e o prejuízo é enorme, sim. É enorme e a gente não tem como reparar danos materiais, direitos líquidos e certos para fazer, mas é de responsabilidade do colegiado, da diretoria eleita, e ela ou é coesa ou ela é partícipe de tudo, né? Nós sempre é comum ter dois diretores à disposição do sindicato, né? E esses 2 diretores é comum que seja o diretor-presidente e o secretário-geral, né? E aí talvez aí seja essa a situação que possa minimizar o diretor jurídico, mas é sim uma responsabilidade geral. É uma responsabilidade dos 5 componentes e tem que ser apurada, tem que se verificar. O filiado que quiser uma resposta precisa tem que procurar a atual gestão, tem que procurar os diretores jurídicos da época, né, os presidentes subsequentes, que demorou 5 anos para ser executado uma ação ganha, uma ação vitoriosa. Não pode ser acreditada a uma única pessoa. Obrigada, candidato. Então, encerramos esse bloco de perguntas entre os candidatos. Vamos começar agora o bloco de pergunta dos sindicalizados. Então, a partir de agora, as inscrições estão encerradas para as inscrições dos sindicalizados. A última pergunta que eu registrei foi a de Ângelo, às 7h46. E tivemos 6 perguntas, e o acordo era que seriam feitos 3, se tivesse passado, a gente sortearia. Então, eu já fui fazendo aqui o sorteio para informar as perguntas. Então, a primeira pergunta vai ser a inscrição 3. Eu vou sortear quem vai ser o primeiro candidato a responder e vou fazer a pergunta. A primeira foi Anderson. Vou fazer a pergunta, primeiro o Anderson responde e depois Valdemir. Cada um vai ter 2 minutos para responder. A pergunta foi de Márcio Santana, para ambos os candidatos. Como muitas das lutas ultrapassaram os limites do Estado, como será o relacionamento com a nossa federação, a FENACONTAS? Então, no caso, o candidato Anderson tem 2 minutos a contar a partir de agora. Bom, eu fiz
tem uma trajetória pública bem intensa, né? Eu fui, inclusive, dirigente da antiga FENASTC, né? Lideramos debates promovendo as políticas sociais. Um deles foi no próprio Tribunal de Contas, aí, né? Onde me relacionei com o procurador do Estado, Hamilton, e mais o diretor-geral do Tribunal de Contas. Então, sempre teve uma presença intensa nacional, né? Fora do Tribunal de Contas, eu fui conselheiro, né? Fui coordenador de Câmara de Engenharia Civil, coordenador da Comissão de Ética, e tive uma participação nacional muito intensa, né? Diligenciando várias campanhas, como a reforma da Previdência, lá no início, a primeira, né? A segunda, não sei se foram tantas, né? A nossa candidatura sempre teve uma atuação marcada pela cordialidade, né? pela harmonia e pelo entendimento, né? Disputamos várias campanhas de reajuste salarial. Uma última foi aquela em que fizemos uma campanha que 10% é pouco, né? Revertemos um reajuste salarial que a administração do Tribunal de Contas dizia que era 5%, e nós conseguimos um reajuste de 11%, né? Temos aí no próprio Diário Oficial várias ações nossas que pleiteamos o reajuste, ações vitoriosas, né? Tivemos reações aqui, ó, como a gente estava aqui presente aqui no debate, né? Debates públicos da Câmara de Vereadores, da Assembleia Legislativa. Fizemos várias ações de reajuste salarial, né? Então, e temos aqui, ó, o plenário aprova assim, o reajuste salarial, está no Diário Oficial. Eu apresentei tudo isso na nossa plataforma, de programação, né? Tem esses jornais todos aqui, né, do reajuste que conseguimos 11%, né, do Diário Oficial. Estávamos presentes nas comissões, né, dialogando com os deputados, esclarecendo a importância que o servidor do Tribunal de Contas poderia amargar mais um ano com um reajuste pífio, né? Naquela época a gente precisava de reajustes que eram inflacionados, 10% era pouco, e eu dizia porque o Tribunal de Contas ia devolver o duodécimo, né? O Tribunal de Contas da União já tinha apresentado 15% e o próprio governo do Estado tinha oferecido 11% a outras categorias. Então, na verdade, a gente sempre teve essa atuação firme e forte, né? O diálogo, com cordialidade, com respeito às entidades e às pessoas do poder. Muito obrigada. Agora, o candidato Valdemir. 2 minutos. Você pode repetir a pergunta antes de Repito. 2 minutos? Foi uma pergunta de Márcio Santana. Como muitas das lutas ultrapassam os limites do Estado, como será o relacionamento com a nossa federação, a FENACONTAS? Eu pedi para repetir porque, às vezes, assim, o colega antes falou e entrou em outros caminhos, né? Em 92, quando eu entrei no tribunal, logo depois eu participei de um congresso da Federação Nacional dos Servidores do Tribunal de Contas, FENASTC. Inclusive, a Associação dos Servidores do Tribunal de Contas, a FTC, ia mandar 2 auditores, que era o presidente e o vice-presidente. E eu, na época, era auxiliar do auditor e eu gritei na Assembleia que tinha que ter um representante dos auxiliares. E fui, com Tadeu Alencar e Milton Coelho, que então era presidente e vice-presidente. Então, assim, já estava presente, participando da federação desde aquele tempo, lá atrás. E quando estive no sindicato, a primeira coisa que fizemos foi procurarmos as entidades representativas de servidores, Sindifisco, os sindicatos de professores, todos os sindicatos fortes, nós fizemos uma união. Inclusive, fomos conseguir assento lá no FUNAP, no Conselho de Administração do FUNAP, onde tivemos assento. Então, na federação, lembro muito bem, estou vendo aqui alguns dirigentes antigos, como o próprio Anderson, que já foi da associação do sindicato lá atrás, a servidora Valéria, que já é tombada no sindicato, ela deve lembrar, como também a diretora a candidata a secretária-geral da Chapa 2, que fui em Natal
para uma greve de servidores do Tribunal de Contas representando a federação. Então, assim, a nossa luta será constante nesse sentido. Vamos estar presente em todas as atividades que forem, não só a FENICONTAS, mas vamos procurar todas as entidades nacionais e locais para unirmos forças, para debatermos essas questões que ultrapassam os nossos limites. Porque dentro da casa é muito mais fácil, se tiver organização e planejamento, nós avançarmos. Mas lá fora nós precisamos unir forças. Isso ficou comprovado na reforma previdenciária feita lá em 2002, quando Lula assumiu a presidência. Nós estamos lá em Brasília fortalecendo a nossa luta. Desculpe, Gabriela. Obrigada, candidato. Eu vou sortear agora qual vai ser a segunda pergunta. Gabriela, por gentileza, não tire o papel agora. Gabriela? Tiro Gabriela? não. Eu queria pedir, por favor, para você levantar, porque nós não estamos vendo seu movimento. Ah, ok. Certo? Para que nós pudéssemos ver o movimento da mão para quando você tirar, sair aí, sim. Tá Certo. bom? Para não ter nenhum problema de reclamações depois. Tá certo. O copinho verde é o copinho onde estão as perguntas por número, as das inscrições. Então, vai ser a pergunta 6. E o copinho azul é de quem vai responder primeiro. Anderson Rosal. Eu vou fazer a pergunta. Obrigado, viu, Gabriela? Desculpe, viu? A pergunta número 6 foi de Ângelo. Qual o entendimento de vocês sobre o que compõe o controle externo e quais seriam as carreiras de Estado nos TCEs? Nos TCs. Carreiras típicas do Estado. Candidato Anderson, o senhor tem 2 minutos. Bem, o controle externo ele é um só. O Tribunal de Contas, eles têm 33 tribunais de contas, né? Mas o controle externo ele é um só. Ele tem o papel de defender a sociedade, né? Que é o patrão do serviço público, e controle externo tem que servir ao cidadão. Então, todos nós fazemos o controle externo. Todos nós somos o controle externo. Todos nós, em algum momento, somos responsáveis por uma etapa do processo, né? Somos responsáveis pela instrução. O controle externo, vamos nos cansar aqui em teses de formalidade de responder, mas o controle externo ele é todo ele que é feito por todos os servidores do Tribunal de Contas, né? O Tribunal de Contas tem, sim, a responsabilidade de preservar pela informação, pela transparência, né? Pelo trâmite dos processos, pela instrução dos processos, pela parte do julgamento, pela parte administrativa. Em algum momento, o servidor do Tribunal de Contas, seja ele inclusive terceirizado, ele vai participar do controle externo. Esse é uma visão do cidadão. O cidadão precisa saber disso. Ele precisa saber que, quando chegar na ouvidoria, ele também vai ser controle externo. Apesar de ser controle social, ele também vai funcionar como controle externo. Ele vai estar provocando lá aquela parte do Tribunal de Contas em que está aberto as portas da formalidade, na legalidade, na institucionalidade, ouvir o cidadão. Então, nós seremos controle externo. Todo cidadão, todo servidor do Tribunal de Contas é controle externo. Então, o controle externo ele é amplo. Ele não precisa ser restrito a uma categoria, não precisa ser a um grupo de servidores, a um grupo de situações. Inclusive, o sindicato hoje é sindicato de servidores do Tribunal de Contas e do controle externo. Então, ele é para todos. Obrigada, candidato. Agora, Valdemir tem 2 minutos. Antes de contar, peço que repita a pergunta para as pessoas entenderem. Claro. Foi uma pergunta de Ângelo. Qual o entendimento de vocês sobre o que compõe o controle externo e quais seriam as carreiras de Estado nos tribunais de contas? Carreiras típicas do Estado. Essa defesa nós fazemos há muito tempo, não é de hoje que é feita essa defesa da carreira, que inclusive já é um pleito antigo, não sei por que nós adormecemos nesse pleito, de transformar os cargos do tribunal em carreiras
típica de Estado. Já é um pleito antigo, porque já estávamos já visualizando esse futuro que está chegando, que está nas nossas portas. Então, nosso amigo Ângelo e aos demais, temos que unir forças com as entidades ligadas nacionalmente para que possamos aprovar essa proposta. Porque, primeiro, eles vão aprovar a PEC para depois discutir em lei ordinária o que é carreira típica de Estado. Aí fica muito mais perigoso. Então, ou a gente atua agora, ou vamos chorar depois. Então, é importante que a gente atue com firmeza, não é com conversa que eu acho que deve, não, temos que ir para cima, defender que na PEC já digo que carreira exclusiva de Estado. E aí, Tribunal de Contas, o servidor do Tribunal de Contas é carreira exclusiva de Estado. Então, é essa defesa que fazemos. Agora, não adianta conversar, temos que ir para cima, para agir, para lutar, para que isso aconteça. Então, fica o recado. Não deixe de dormir, não, porque a PEC já está lá e, se aprovar do jeito que está, vai ser decidido em lei ordinária. E lei ordinária passa tudo, porque o Congresso, infelizmente, o governo tem a maioria e, se brincar, não deixa nem servidor. Deixou o juiz de fora, deixou o promotor de fora, deixou algumas carreiras de fora e não tirou o Tribunal de Contas dessa reforma administrativa. Então, ou lutamos ou vamos chorar o leite derramado depois. Gabriela, se tiver tempo, eu falo ainda, viu? Tem mais 20 segundos. Eita, Gabriela, então deixa eu falar. Carreira exclusiva de Estado de todo mundo, viu? Você que está aí do outro lado, cuidado. Não vá se deixar enrolar. Vamos partir para a luta. Obrigada, candidato. Eu vou sortear agora a última pergunta que será feita para os dois candidatos. É a pergunta de número 1. Vou sortear quem vai responder primeiro e vou fazer a pergunta. Só saindo. Anderson Rosal. A pergunta 1 foi de Tiago Parísio. Qual é a proposta de defesa em relação à política do plano de saúde para dependentes no caso de falecimento do titular do plano? Anderson, o senhor tem 2 minutos. É bom iniciar porque a gente sempre tem propostas e apresenta as indicações da solução, né? Sem dúvida alguma, né? O plano de saúde hoje do Tribunal de Contas, por exemplo, não suporta mais os filhos, né? Tem uma certa, quando você fica de maior, fica dependente, não é mais dependente, então ele não faz mais parte do plano. O que a gente pretende fazer na nossa plataforma de proposta é emprestar, sim, na verdade, filiar e associar o pensionista, os filhos do pensionista, os filhos dos aposentados, ao CNPJ do Sindicontas, para que eles tenham direito a um plano de saúde privado, né? E aí, sim, hoje sabe-se que não se tem plano individual. Todo servidor, toda pessoa que quiser um plano de saúde deverá estar associada a um CNPJ. Ou ela tem uma empresa, ou ela faz parte de uma entidade de classe, ou de uma empresa que a emprega. É esse o nosso papel direto, é associar o pensionista, o filho do filiado, né, e a um CNPJ para que exista adesão. Mas, além do mais, a gente pretende, sim, fazer um grupo de gestão, né, para negociar os reajustes, para ver as carências, para administrar, fazer a gestão do plano de saúde, né, que hoje está largada, né, às empresas de corretagem, como a Extramed e as outras, e a Qualicorp, né. O plano do Tribunal de Contas, sim, nós pretendemos fazer uma gestão junto ao Tribunal de Contas para que se faça uma licitação, o Tribunal de Contas seja o mediador, continue com a ajuda de custo para a saúde, né, para aliviar esses reajustes todos, né, mas a gente pretende fazer uma gestão ampla para todos os servidores do Tribunal de Contas, não só para os filiados, mas para todos os que quiserem, os que não quiserem ser filiados, para que atendam aos pensionistas, aos aposentados e aos filhos dependentes. Obrigada, candidato. Agora é o candidato Valdemir. Eu vou repetir a pergunta. Foi uma pergunta de Tiago Parísio. Qual é a proposta de defesa em relação à política do plano de saúde para dependentes no caso de falecimento do titular do plano? O senhor tem 2 minutos.
Tiago, um abraço, Tiago. Obrigado pela participação, viu? Você parece que já saiu da reunião, mas mesmo assim fica aquele abraço para você. O que Tiago pergunta é no caso de falecimento. Ele está no plano, falece, e como é que fica? Não é quem já faleceu, não. É quem falece no momento. Os planos, eles têm umas regras de garantir 2 anos a permanência do plano e depois levar para o privado. A nossa proposta inicial, de forma ampla, pensando não no específico, mas no coletivo, é nós fazermos a criação de uma mesa de negociação para os planos de saúde. Sabemos que o Tribunal de Contas, ele administra lá, tem uma empresa que presta serviço através da Sul América, plano de saúde, e nós vamos propor uma mesa de negociação para que nós possamos estar mais à frente, mais próximo, para poder discutir essa questão. Então, é importantíssimo isso, inicialmente. Depois, todos sabem que lá atrás nós conseguimos trazer um plano de saúde que atendia todos os servidores, aposentados, pensionistas, avós, mães, todo mundo. Infelizmente, que era a CAMED, esse plano depois migrou, saiu do tribunal. Mas foi uma vitória grande naquele momento. De imediato, nós temos que batalhar no nosso reajuste do auxílio saúde, que já faz mais de 4 anos que ele está aí, sem reajuste. E não pode. Você paga R$ 2.600 quando assina 60 anos e recebe um auxílio saúde de R$ 500. Isso tem que mudar. Orçamento nós temos. É isso que eu digo. Nossa proposta estão ligadas. Eu estou antenado com o orçamento do tribunal. Eu sei quanto o tribunal gasta com pessoal. Eu sei quanto o tribunal gasta com auxílio saúde. Eu sei quanto o tribunal gasta com auxílio alimentação. Então, um olho no olho, nós vamos debater e mostrar onde tem dinheiro para fazer as coisas. Eu sei onde tem dinheiro para a gente poder fazer a progressão daqueles que estão sem progressão há mais de 2 anos. Todo mundo sabe disso que eu estou falando. Gabriel, obrigado. Obrigada, candidato. Então, a gente encerrou esse bloco em que os 2 candidatos respondem a pergunta e recebemos uma pergunta para cada candidato, perguntas individuais. Eu vou sortear o primeiro que vai responder e vou ler a pergunta. Anderson Rosal. Agora eu vou ler a pergunta. Foi uma pergunta de Ângelo. Qual o posicionamento da sua chapa sobre o processo eleitoral remoto? Algum questionamento ou dúvida atualizada do processo num momento atípico de pandemia? O senhor tem 2 minutos. Eu tenho uma experiência de participar de processo eleitoral este ano. Tá? E em anos anteriores, há mais de 20 anos que eu sou administrador de prédio pelo TRE. Esse ano, mais uma vez, eu participei de eleições no Conselho de Engenharia. As eleições também foram esse ano, né? Mas o que tem que se perguntar é o que a administração faz para poder mitigar os processos de avanço do coronavírus. Por exemplo, a gente teve lá um voto no Conselho de Engenharia, muito bem ordenado, foi presencial, né? E com máscara, com face shield, né? Com protetor facial, com tudo bem lá. O processo eletrônico, ele é mais um passo, Mas o que tem que acontecer é a transparência no processo eleitoral, né? Processo eleitoral. A gente viu, por exemplo, uma reunião, uma assembleia no dia 30 de outubro, quando o Tribunal de Contas, já desde janeiro, apresentou o calendário de feriados e dias a compensar, e que 30 de outubro foi um feriado, né? O feriado, no dia 30 de outubro, pelo Dia do Servidor Público, né, foi adiado para o dia 30, e nesse momento, o edital das eleições chamava a Assembleia para escolha, né, para eleição da comissão eleitoral, em um feriado, véspera de um fim de semana, na sexta-feira. Então, o processo tem que ser claro, seja ele qual for. E o principal é o sigilo do voto. Não é? Eu não posso estar aqui tirando uma foto, registrar o meu voto e depois ir barganhar lá fora. Olha, eu votei em você, né? Eu estou cobrando porque eu votei em você. Então, o processo eletrônico, ele é sim válido, né? Desde que ele tenha transparência, as regras sejam apresentadas a todos os filiados, a todos os candidatos, né?
a gente saiba como depois possa auditar esse processo, né? A lista de servidores, de filiados, tem que estar clara para todas as duas chapas. Obrigada, candidato. Agora vamos para a pergunta que chegou para Valdemir. Eu vou ler a pergunta e o senhor vai ter 2 minutos para responder. Foi uma pergunta de Eduardo Montenegro. Valdemir, quando havia um ambiente de unidade com a categoria aglutinada em uma única entidade, você renunciou ao sindicato e se tornou diretor do DGP. Quando o ambiente piorou e se criou uma segunda entidade, claramente adversária nossa, você se desfiliou do sindicato e migrou para a associação. Ficou anos fora do sindicato. Agora, que garantia temos de que você cumprirá o mandato? O senhor tem 2 minutos. O microfone está desligado. Obrigado. Não, obrigado. Está falhando alguma coisa aí? Voltou, pode ir. Vou começar a contar agora. Posso ir aí? Pode. Ele está cortando. Tá ok? Posso falar? Pode falar. Eu sei que na internet. Pronto. Eduardo Montenegro, um abraço, Eduardo. Fico feliz por essa pergunta, apesar que é uma pergunta recorrente, né? Todos sabem o momento político que vivenciamos naquela época e que quando vem a eleição da associação a primeira vez, nós estávamos completamente desarticulados. Então, fui à velocidade, crescemos, mostramos o potencial e a força da categoria. Por isso que eu digo, unidos somos mais fortes. Unimos a categoria e seguimos em frente. Aprovamos o plano de cargo e salário e aprovamos o auxílio alimentação, né? Foi aprovado. Aprovamos uma gratificação, que era um pleito dos épocas, que hoje são analistas de contas, analistas de gestão de julgamento. Eles lembram muito bem que foram aprovadas 20 gratificações para eles, que era o número de servidores que tinham lá no julgamento. E aí, nós percebemos que tínhamos uma grande dificuldade dentro do tribunal, que os próprios colegas que assumiam o cargo em comissão, eles nos prejudicavam. Lembro do diretor-geral à época que não queria pagar o 13º antecipado, lembro do Recursos Humanos que não queria pagar as parcelas dos servidores de uma única vez, sempre dividia quando tinha algum benefício ganho. Lembro do quinquênio de vários servidores que não queriam ser pagos. Então, nós recebemos o convite e fomos, conversamos na direção do sindicato e pensamos o seguinte: nós temos a liderança do sindicato, vamos ter a liderança também, uma parte lá no tribunal. E foi lá que surgiu aqueles 11% que antes falou. O sindicato pediu 10% e o tribunal deu 11%. Sabe por quê? Deu 11%? Porque Valdemir estava lá fazendo as contas. O auxílio alimentação saiu em R$300 de imediato. Então, foram questões que foram feitas. E a cisão do sindicato com os auditores veio depois, muito mais na frente. Foi na gestão de Severino Otávio que aconteceu essa cisão. 2007, 2008, por aí. Então, assim, fica explicado aí, tá bom, amigo? Um abraço. Obrigada, candidato. Então, agora encerramos o bloco de perguntas e vamos para o bloco de considerações finais. Cada candidato vai ter 2 minutos para fazer suas considerações finais. Eu vou sortear o primeiro que vai falar. Anderson Rosal. O senhor tem 2 minutos. Permaneça em primeiro, né? Participei de gestões exitosas no Sindicontas, né? Quando presidi, fizemos campanha, né, pelo reajuste salarial com o lema 10% é pouco. Tive participação na FENASTC, tive participação em entidades nacionais, né? Então, queremos sim experimentar, mais uma vez, renovar o Sindicontas, mas experimentar uma administração com experiência, né, com dedicação. Eu liderando o grupo na presidência, mas certamente unidos com os diretores social, jurídico, o de aposentados e pensionistas, o secretário-geral, que está à disposição ao meu lado no dia a dia, né? Já temos uma intimidade
como colega de trabalho, né, entramos bem próximos do Tribunal de Contas, temos uma experiência e uma vida profissional exitosa, né, dentro do Tribunal de Contas. Então, essa unidade, quando eu propus colocar Arnóbio na chapa, né, na verdade, ela tem um prognóstico, não pelo nome, mas pelo feito que Arnóbio fez na GIMO, né, unir o servidor do Tribunal de Contas. A gente sabe que o síndico, né, o gerente da GIMO é o síndico do Tribunal de Contas, ele tem essa capacidade de trabalhar, de arregaçar a manga e meter a mão na massa mesmo para trabalhar, né? Era um nome forte, é um nome que segue também fortalecendo o grupo, junto com Ana Maria, junto com Márcio Santana e junto com o Sérgio Matias, que é um servidor novo, né, do Tribunal de Contas, entrou agora em 2017, já se filiou de imediato e não fugiu do compromisso dele de disputar uma eleição, ainda que parecesse ser tranquila, mas ela se tornou árdua, e ele se comportou com maturidade, um jovem de 25 anos com disposição de vida pública. Obrigada, candidato. Agora, Valdemir tem 2 minutos para fazer suas considerações finais. Obrigado, Gabriela. Amigos, todos ouviram o debate. Infelizmente, ouvi pouca proposta, tentei apresentar algumas, mas vou dizer mais algumas, viu? Não pense que acabou não, viu? Porque nós estamos aqui para trabalhar, não é para brincar, não. Olha aí, ó. Temos muitos colegas que estão se aposentando cedo, estão fazendo outros cursos e querem voltar a ter outra atividade. E alguns até ligados com a área de tribunal. Então, ó, vamos defender estágio para aposentado no tribunal, viu? O plano de saúde, já falei, vamos lutar para aumentar esse plano de saúde, que está lá defasado demais. Vamos lutar para isso. Vamos lutar para trazer o pagamento dos pensionistas para dentro do tribunal, viu? Não é uma luta fácil, mas vamos trabalhar. E outra coisa, eu sei que o tempo acaba estourando, mas eu vou dizer a vocês, nós temos os cargos de analista, de controle externo, analista de gestão, que estão aí há vários anos sem poder ser progredido. Que não pode, que isso. Agora só trabalha com isso, com muita dedicação, com muita união e com muita estratégia. Eu tenho que saber quanto é o orçamento do tribunal, eu tenho que saber quanto é o orçamento do tribunal, tenho que saber quanto custa para poder ajustar dentro do tribunal. Reajuste salarial não pode ficar um ano sem reajuste. A inflação do ano passado deu 3, 4%, esse ano vai estar 3, 4%, e a gente não pode perder de ter reajuste, senão a gente fica parado, estacionado, perdendo renda. Então, vamos lutar, vamos nos aproximar, vamos contactar. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus, o amor no coração, e dia 26 e 27 para Gabriela? Gabriela? Eu não sei se ficou fora, aí você não me escutou. O fim da fala, para mim, cortou. Não sei se para as outras pessoas. Talvez eu tenha ficado prejudicado, né? Não sei se ocorreu isso. Eu senti que ocorreu isso, mas eu não vou me estender mais, só quero finalizar dizendo que eu mando um grande abraço para todos, o amor no coração, Jesus Cristo nos defenda, e vamos para a luta. Chapa 1 na cabeça. Fica a dica, unidos somos mais fortes. Um grande abraço, Anderson. Obrigada, Valdemir. Obrigada a todos que participaram. Encerramos nosso debate.